Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui diante dessa palavra tão gloriosa que nós temos o privilégio de estar falando sobre ela. Que para mim é um privilégio estar falando da palavra do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande estar falando daquilo que nos traz vida, que nos restaura, que nos traz gozo para a nossa alma. Hoje eu tenho a responsabilidade, porque para mim é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. Vou estar trazendo esse ensinamento de hoje, através desse vídeo, para os nossos irmãos que estão se preparando para se batizar, que é a aula de catecúmenos. Eu quero louvar a Deus por esse momento, por essa oportunidade. E por isso eu quero compartilhar com os irmãos no livro de São Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e versículo 16, um texto glorioso da parte do Senhor para as nossas vidas. Diante de tantas preocupações, diante de tantas dificuldades, diante de tantas aflições e de tanto medo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nós se deparamos também diante de uma palavra que nos traz gozo, que nos traz esperança para a nossa alma. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, versículo 16. Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. Eu estou com a Bíblia aqui com a versão MVI. E eu quero que vocês sejam abençoados através dessa palavra, no nome de Jesus. Porque disse assim a palavra de Deus. E disse-lhe: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Diante de dois versículos que apresentam os dois lados, o lado da alegria e o lado da tristeza. Apresenta o lado que traz gozo e apresenta o lado que traz angústia. Dois versículos. Jesus, depois da ressurreição de Jesus, ele aparece aos 11 e dá essa ordem para que a igreja de Cristo preguem o evangelho, que o evangelho significa boas notícias. O evangelho significa boas novas, que quer dizer boas notícias de alegria para aqueles que estão com angústia. O evangelho quer dizer notícias boas para aqueles que não têm mais esperança. O evangelho quer dizer notícias boas para aqueles que estão angustiados. Por isso que Jesus disse: vão, na versão MVI, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Pregar o evangelho a todas as pessoas. Aqui ele não escolhe raça, não escolhe tribos, não escolhe nação, não escolhe cor, e não escolhe o tipo de povo. Ele diz que a igreja tem que ir a todo mundo. Como diz em João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo, na verdade, que todo mundo conhece,
Mas Ele amou o mundo de tal maneira. Aí eu quero trazer para a minha vida, que Deus me amou de tal maneira. Porque Deus te amou de tal maneira, meu querido, que deu o seu melhor, deu o seu Filho unigênito, para que eu e você, crendo nele, será salvo e jamais será condenado. Dois lados que tem os dois versículos, o versículo 15 e o versículo 16 de Marcos capítulo 16. Então eu quero, assim, nessa noite, falar um pouquinho sobre isso, os dois lados. Eu quero, antes de ler o texto de Romanos capítulo 5, que fala dos dois lados, eu quero ainda compartilhar com os queridos irmãos, no livro de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 10, mas eu quero ler do versículo 8 em diante, para que fique mais claro aquilo que nós queremos falar nesta noite. Diz assim no versículo 8, primeiro título diz assim: os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu. E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Aí no versículo 7, que é o versículo chave desse texto, diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todos os povos, ou então para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. A notícia que o anjo trouxe aos pastores que apacentavam seus rebanhos naquele campo, eles diziam que chegou as boas notícias, que era para que eles não tivessem medo daquele resplandecente, daquela luz que resplandeceu ali, daquela luz que eles ficaram aterrorizados porque não sabiam o que era. Mas o anjo do Senhor disse para eles: não tenha medo, eu estou trazendo boas notícias de alegria para vocês, porque nasceu, ainda no versículo 11 diz: hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Essa era a notícia que o anjo estava trazendo para os pastores que apacentavam os seus rebanhos no campo. Eles estavam, na verdade, apacentando os seus rebanhos, e de repente resplandece aquele lugar, e o anjo do Senhor aparece para eles e diz que ele estava trazendo alegria, uma boa notícia de alegria, porque tinha nascido na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Salvador do mundo. Então o Evangelho é boas notícias, são notícias que nos traz gozo, são notícias que nos traz esperança, assim como diz a palavra, Jesus dizendo que ele veio salvar os que se haviam perdido. E é interessante que o Evangelho de Cristo, ele é simples, mas nos traz uma alegria muito grande ao nosso coração quando nós lemos, porque significa boas notícias de alegria para todos aqueles que estão perdidos. E eu quero, na verdade, ir para aos Romanos do capítulo 5, versículo 12, que fala sobre duas pessoas. Fala da morte em Adão e a vida em Cristo.
Como nós lemos aqueles dois versículos, 15 e o 16 de Marcos capítulo 16. O primeiro diz que ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. E aqueles que crê e for batizado será salvo. No versículo 16 ele diz, mas aqueles que não crê serão condenados. Então, o que eu quero nesta noite compartilhar com os queridos é dizendo que o batismo é uma ordenança de Cristo. O batismo não é a salvação da humanidade. O batismo faz parte da ordenança de Cristo, como a ceia é uma ordenança, o batismo também é uma ordenança. Agora, a ordem de pregar o evangelho não é uma ordenança, é uma ordem. E o batismo só tem valor, ou o batismo só tem validade para os que crerem em Cristo. Se você não crê em Cristo, o batismo não tem nenhuma validade. O batismo só se torna importante para aqueles que crerem em Cristo, para aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador da sua alma. O batismo é para os que crerem. O batismo não salva, mas o batismo é para os que estão salvos. É para os que são salvos. Amém? Louvado seja Deus. Que bom falar sobre isso. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre a morte em Adão e a vida em Cristo. Os dois lados. Como eu disse para os irmãos. Nós vamos encontrar pessoas que vão dizer assim, que eu sou boa, que eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Sempre ajudei as pessoas. Então, eu não preciso confessar dos meus pecados. E aí, quando você disser para eles que eles têm a origem do pecado, que nasceu, que todos nós nascemos com a origem do pecado, ou o pecado original, eles vão dizerem, mas eu não tenho culpa se Adão pecou. Problema de Adão ter pecado. Quando eu nasci, Adão já tinha pecado. É verdade. Mas nós nascemos com a origem do pecado. Que nós vamos ver aqui nesse texto falando sobre isso, em Romanos capítulo 5. Mas interessante também, assim como eu não fiz nada, né? Assim como alguém pode dizer que não fez nada para carregar a origem do pecado, assim também, alguém nunca fez nada também para ser salvo, e também não tinha condições de fazer, que a salvação vem em Cristo Jesus, só através de Jesus. E eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto aqui, que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. O tema na minha Bíblia, que é a Bíblia versão NVI, que diz assim: a morte em Adão, a vida em Cristo. Versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse não tem como alguém dizer que não pecou, porque na verdade já nascemos com a origem do pecado, somos pecadores. Louvado seja o nome de Jesus, que ele veio para nos salvar. Aqui diz ainda no versículo 13, podemos compartilhar junto com os queridos, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Não existia como ser provado alguém pecou ou deixou de pecar, mas todos nasceram com a origem do pecado. Mas vamos para o versículo 14, que diz: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Olha, mais uma vez, nós lemos aqui no versículo 14, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram,
ou que não cometeram o pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que havia de vir. Outra vez está dizendo que mesmo sem ser considerado pecador pelo pecado de Adão, a morte reinou também sobre esse, porque todos pecaram, e a Bíblia diz, né, como nós temos no domingo passado, que todos pecaram. Então não tem como escapar disso. Versículo 15 diz mais ainda, querido: entretanto, não há cooperação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Eu queria fazer aqui uma comparação entre a dádiva e a transgressão. A dádiva é um presente dado por Deus. Dádiva quer dizer presente. Dádiva quer dizer alguém espontaneamente, sem ser obrigado, mas espontaneamente teve o prazer de presentear alguém, ou de dar um presente para alguém. A dádiva é um presente dado por Deus para a humanidade, para aqueles que creem em Cristo. E a transgressão? A transgressão é alguém que violou a lei, ou inferiu a lei. Sabe a lei de trânsito? Que está ali 40 por hora e você passa 45, você na verdade violou a lei. Você só poderia passar naquele lugar 40 por hora e não 45. E por você ter passado acima de 40, vai vir para sua casa uma foto com um documento dizendo que você transgrediu a lei de trânsito e por isso você vai ter que pagar uma multa. Essa é a diferença da dádiva, que é presente espontaneamente, entre a transgressão, que foi alguém que violou ou transgrediu a lei. A diferença de transgredir é o pecado de Adão. A dádiva é a vinda de Jesus Cristo para nos salvar, presente de Deus para as nossas vidas. Voltamos mais um pouquinho aqui. Eu quero ainda compartilhar com os irmãos, porque eu não quero ir muito longe, para que esse vídeo não fique muito longo, para não cansar os irmãos. Mais um pouco que eu quero compartilhar com os irmãos ainda, no versículo 16, que diz: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva discorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha que coisa interessante. Legal, que bom. Ainda no versículo 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. Ou seja, algo que eu vou pagar por aquilo que eu fiz. A dádiva é presente, mas a transgressão tem consequência. A dádiva me traz gozo, me traz vida, porque foi Cristo que me deu. Transgressão me traz consequência, como deu o exemplo da multa, né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, porque a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, condenado todos os homens, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, por muitos pecados, e trouxe justificação. Se pela transgressão de um homem
se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se o pecado reinou e trouxe a morte, e trouxe condenação ao homem, também pela dádiva, trouxe para muitos a provisão da graça, a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem. Esse é Jesus Cristo, presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós somos escolhidos, não porque somos merecedores disso, não porque temos mérito nisso, não é porque eu fiz algo que eu alcancei a salvação. Mais uma vez, queridos, eu quero repetir nesta noite com meus irmãos: louvado seja Deus. Por meio de Adão reinou a morte, e por meio de Cristo veio a vida para aqueles que crêem em Jesus. No versículo 18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Preste bem atenção. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Da transgressão de Adão, na verdade, o que aconteceu? Veio o resultado da condenação de todos os homens. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Em Adão, todos os homens foram condenados. Em Adão, todos os pecaram. Em Adão, todos são condenados. Em Jesus Cristo, todos são justificados para a glória de Deus Pai. A diferença entre Adão e Jesus: Adão reinou a morte. Em Jesus reina a vida eterna. Em Adão todos pecaram e foram condenados. Em Jesus Cristo, o resultado é a justificação que traz vida para todos os homens. Versículo 19: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por causa da desobediência de Adão, todos foram feitos pecadores. Todos foram condenados por causa da transgressão de Adão. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Entre Adão e Jesus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Entre Adão e Jesus, Adão trouxe condenação a todos os homens pela sua transgressão e pela sua desobediência. Todos os homens foram considerados pecadores, mas também Jesus Cristo, pela obediência de Jesus, todos são justificados e considerados justos perante Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, meus irmãos, que você aceitou Jesus. Que bom, minha irmã, que você aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Que bom, meus irmãos, que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, porque nós somos justificados, e diante de Deus somos justos, porque Jesus nos justifica. No versículo 20 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse resultada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olha que coisa mais gloriosa. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, fosse apresentada, fosse conhecida. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça.
a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom nós podemos ter essa certeza, que entre um homem veio a condenação, mas também entre a desobediência de um homem veio a transgressão e a condenação para todos os homens. Mas também pela obediência de um só único homem, Jesus Cristo, veio a salvação para todos aqueles que eram condenados através de Adão. Que Deus seja louvado na sua vida. Muito obrigado por este momento. Que Deus seja exaltado na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora eu quero pedir para você fechar os teus olhos, que nós vamos estar orando, apresentando para Deus as nossas vidas. Mediante tanta situação, os problemas tão difíceis que nós vivemos neste país, no mundo inteiro, todo mundo se lamentando com tantos problemas de morte e enfermidade. Ainda nós temos a esperança da palavra de Deus, que mesmo pela transgressão de a desobediência de um homem, reinou a morte para todos os homens, mas também pela obediência de um único homem, reina a vida eterna para todos aqueles que nele crê. Louvado seja o nome de Jesus. Alegria, boas novas, o Evangelho, boas novas de alegria, assim como o anjo trouxe aos pastores que apacentavam seus rebanhos naquele campo, que resplandeceu aquele lugar. E também nesta noite meu coração se alegra em poder contemplar esse texto tão glorioso, que mesmo diante dessa situação, nós podemos crer em Jesus Cristo, confiar nele, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como diz em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37. Se não fala em memória, mas me parece que é 37. Aguarde um pouco, espere um pouco, tenha paciência. O versículo 37 de Hebreus, capítulo 10 diz: um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Esse momento vai passar. Essa angústia vai passar. Esse vírus vai passar. E em Hebreus capítulo 8, no Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. No 37, diz que um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Isso vai passar. No 38 diz que o meu justo, diz Deus, o meu justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Espere, fique em casa, não fique vacilando. Orem, busque a Deus, peça a Deus misericórdia. Eu quero nesta noite orar junto com você, pedir a Deus a proteção divina sobre o seu lar, sobre a sua família, apresentando os meus irmãos que são os que estão se preparando para se batizar, para aqueles também que vão assistir esse vídeo. Deus, visite cada família, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu me curvo perante a tua palavra nesta noite, para pedir ao Senhor misericórdia em favor deste país, para pedir misericórdia em favor desse lar, em favor, ó Deus, dessa nação, em favor, meu Deus, do presidente da República, em favor, meu Deus, de todas, ó Deus, de todas as autoridades deste país, em favor, Senhor, de toda a segurança deste país. Eu peço ao Senhor misericórdia para todos os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, todos aqueles que trabalham nos hospitais.
A Deus, que o Senhor possa visitá-la, Deus, todos aqueles que estão hospitalizados. O Senhor tem o poder, ó Deus, de curá-la e trazer, ó Deus, para os seus lares, seus familiares, serem abençoados através da sua presença. Eu apresento a Igreja Batista, todas as igrejas, nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor a tua bênção sobre eles. Guarda, Senhor, e livra de todo mal os meus irmãos. Cuide dos meus irmãos. Ó Deus, eu não vou dizer o nome, porque eu não vou lembrar o nome de todos. Mas visite, Senhor, nosso irmão de seu, não tenho notícia dele. Não sei, Deus, como ele está, Senhor. Mas visite ele, suas filhas. Toma, ó Deus, nas tuas mãos, Senhor. Nosso irmão Raimundo. Guarda a nossa irmã Cenes, ó Deus. Cuida, Senhor, do nosso irmão Dinho. Guarda, Senhor, nosso irmão Pedro. Cuide, Senhor, de todos os meus irmãos, de todos os departamentos. Cuide, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, da escola bíblica, ó Deus, da preparação de batismo. Toma nas tuas mãos a nossa irmã Adriana, ó Deus, de sua família, nosso irmão Ivan e o nosso irmão Arthur. Tome, Senhor, nas tuas mãos nosso irmão pastor Reinaldo. Guarde a nossa irmã Simone, o Felipe e a Natália, Senhor. Cuide, ó Deus, do nosso irmão Anderson, Deus. E guarde para a tua glória nossa irmã Ruth e sua esposa. Ó Deus, visite todos os professores da escola bíblica. Guarde, Senhor, nosso irmão Daniel. Cuide, Senhor, do nosso irmão Francisco, nosso irmão Paulinho, nossa irmã Andréia, nosso irmão Manuel, Deus. Nosso irmão Davi. Ó Deus bendito, Jefferson, Senhor.